É a Alessandra que é mesmo? Qual é o seu sobrenome? Oliveira ou não? Da Silva, Gaudêncio da Silva. Gaudêncio da Silva. Isso pode ser a Alessandra. Tia Ali é mais fácil. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. Você que já conhece o nosso trabalho aqui, o que a gente tem feito, nós normalmente sentamos à mesa com alguém, com algum líder, com algum pastor e contamos histórias de vida, de transformação. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E queria já te dizer que nós temos outros Metocasts, né, sobre experiências pessoais de cada pessoa e todas as vezes eu sempre fui muito impactado, eu acredito que você também vai ser. Só que de hoje, como eu ando postando aí nas redes sociais, né, o Metocast vai vir com algumas novidades. Além do local, né, que você vê que já está num local diferente do que o normal dos outros passados, nós vamos tratar sobre alguns temas aqui na mesa com algumas pessoas. Hoje estamos só de 2, mas nas próximas vezes também teremos mais pessoas para conversar, para tratar de assuntos para o crescimento da igreja, para crescimento espiritual de cada pessoa, para ensino, né? E que a nossa igreja é uma igreja que tem muito esse DNA de ensinar, de poder orientar. E o Metocast de hoje, nós vamos tratar de um assunto, de um tema que, vamos dizer que é infelizmente muito celebrado nesse país, né, onde nós estamos, que é o Halloween. E nós vamos falar a posição da igreja, vamos fazer uma certa, como é que eu vou dizer, uma orientação de cada um, para cada um de vocês, para que haja um entendimento, né, do que, o porquê, qual o posicionamento da igreja. E para isso eu trouxe a Alessandra, a tia Ali, né, para quem conhece, líder do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, que, né, que é um ministério que é muito atingido, né, nessa parte, em todo tempo é atingido, né, mas nessa parte do Halloween também é muito, as crianças são muito oprimidas muitas vezes, né, por conta dessa data. Então a gente trouxe a Alessandra aqui para explicar um pouco para a gente o porquê do Halloween, como é que isso funciona e qual é a posição da igreja com relação a isso. Então, muito obrigado, Alessandra, mais uma vez por estar aqui. Estamos aí. A gente já contou a sua história aqui, né, alguns meses atrás, fomos muito edificados com tudo que você contou pra gente, e agora é um outro esquema, né? Como é que é a questão do Halloween nessa época, nessa fase que nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Não é só uma cultura, né? Sim, não é só uma cultura, sabe, Thiago? É algo muito forte, né? A gente não vê só como algo, é um folclore, é um holiday. Não, é algo assim muito forte mesmo. Então, do qual nós precisamos nos posicionar, né? Estar bem posicionados a respeito disso. Então, o Halloween, né? Como é o Dia das Bruxas, né? Que é celebrado todo dia 31 de outubro, né? Pelas escolas, principalmente, né? Por esse país. E uma das coisas interessantes, quando a gente, né, vai estudando, todo ano, eu sempre procuro, né, estudar algo diferente que eu ainda não ouvi. As informações vão se casando, né? E a gente precisa sempre ter mais conhecimento e entendimento, né, do que se trata, Thiago. Então, quando a gente para observar, né, todo o envolvimento do Halloween, ele fecha numa única coisa, né? É uma celebração do Dia dos Mortos, né? Então, fecha nisso, né? Então, nosso posicionamento, né, nós celebramos a vida. Sim. Né? Então, num resuminho assim bem rápido, né? Eu vou dar um resumo muito rápido, né, sobre essa festa, né, por que ela é celebrada, onde que ela existiu. E pelo nosso conhecimento, não é uma festa americana, né? Não é uma festa que nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Ela é uma festa de origem irlandesa, né? Ela nasceu há milhões, acho que há mais de 2 ou 3 mil anos na Irlanda. 3 mil anos, alguma coisa assim, com o povo celta. E ela foi traga para os Estados Unidos quando, né, os irlandeses migraram para cá por volta de 1800 e alguma coisa. Então, essa festa chegou aqui e se enraizou. Então, como vivemos, né, num país capitalista, também houve, né, o mercado, né, por trás do Halloween, onde ainda isso tomou muita força,
né? E gera economia, gera muita coisa. Então, né, isso foi tomando força conforme os anos foram se passando. E hoje a gente vê que isso está chegando lá no Brasil. Sim, Né? com Numa certeza. força, assim, que as escolas estão tirando tempo para celebrar Halloween e tudo. Algo que nem condiz com, né, a cultura do nosso país e nem com a cultura americana. Né? É uma festa que não condiz com a cultura americana. Né? Mas é enraizada e é algo que é celebrado aqui. E é interessante trocadilho. que o que a gente sempre ouve, né, quando a gente vai falar sobre isso, a pessoa, não, mas não tem nada a ver, né? Mas, igual você falou, já começou a falar, tem uma história, né? É bom a gente sempre saber de onde que vem isso. Não é uma coisa inventada somente para... É claro que chegou aqui e virou uma coisa mercadológica, né, que gera dinheiro e tudo, mas tem uma história muito macabra, vamos dizer assim, né? Sim. Então não é só nada a ver, né? Uma história espiritual, Sim. de ordem espiritual. Não é uma festa, porque, gente, é dia das bruxas, então lá as bruxas fazem, né? Quando você começa a estudar todo, né, ali, a parte, né, quem que foi Samhain, que era o espírito, né, da morte, que ele vem, né, no final, né, eles criaram essa data do dia 31, porque eles entendiam que era o final do verão, quando o deus Sol, né, para os celtas, perdia as forças. Então, o deus da morte, o deus da escuridão, ele vinha e tomava as forças. E ele queria possuir algo. Então, eles estavam entendendo, porque também era a época da festa da colheita. Sim. Então, a colheita se perdia por causa do frio. Então, eles entendiam que era, né, os espíritos que não estavam felizes. Então, tem toda essa cultura por trás, né, Sim, e eles se fantasiavam justamente, né, porque segundo eles, os espíritos vinham buscando alguém para possuir. Sim. E aqueles que eram fantasiados de mortos, né, então eles, né, não, tipo, enganavam os espíritos, vamos dizer assim, né, e não eram possuídos. Então, por isso, as fantasias de monstro e tudo que a gente vê por aí. Sim, e também os sacrifícios, né? Então, eles ofereciam vários tipos de sacrifícios, né? Sacrifícios alimentares, os doces, né? Os manjares, que era o que os deuses gostavam. Então, por isso que tanto tem o track tree, né? Tipo assim, ou o doce ou a travessura. Então, assim, por causa nessa expectativa mesmo, sabe? De esperar esse tipo de sacrifício. E era muito comum, nessa época, sumir crianças. É comum, né? Então, até hoje, né? Até hoje é comum sumir crianças. As crianças desaparecem e ninguém nunca mais encontra. Porque a gente sabe que até hoje são feitos sacrifícios nesse tempo. Sim. E até sacrifícios de doce. Eu não vejo mal nenhum pegar um docinho que tá lá no, sei lá, no lugar que eu passei, no restaurante que eu fui, tinha um docinho lá e eu peguei. Mas mal sabe você que aquele doce lá já foi oferecido, consagrado, e, né? Ou não, né? Ou não, mas não é algo que seja para nós nesse tempo, sabe? Então, tem que evitar, né? Certas evitar, coisas. assim. Se a gente já tem esse conhecimento, esse entendimento, a gente precisa evitar. A gente não precisa trazer isso para nós, né? Então, eu acho que também a liberdade da escolha, sabe, Tiago? Então, a palavra de Deus, ela fala que todas as coisas são lícitas. Sim. Mas nem todas nos convêm. Então, a gente precisa realmente saber o que nos convém e o que não nos convém. Como cristãos, né? Nós estamos falando aqui, trazendo essa orientação, né, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Então, o que não nos convém, né? Tem pessoas que né, que vai ter uma coerência, ok, né, celebra, mas para nós não. E esse posicionamento que a gente precisa sempre estar bem convicto dele, sabe? Então, assim, né, como líder do Ministério Infantil, as crianças vêm, Charlie, por que eu não posso vestir de princesa e pegar doce? Né? E, gente, eu acho muito bonitinho as crianças se vestirem de fantasia, elas ficam super bonitinhas e tal. Mas nesse tempo, nesse momento, não é algo coerente, não é algo que nos representa, vamos colocar assim, sabe, Tiago? Não nos representa, né? O Halloween, ele não nos representa. Então, acho que a gente precisa ter bem essa postura, sabe? De saber separar o que vai, né? O que convém e o que não convém, né? Se tá com aparência do mal,
né? Se uma das, né, as fantasias lá que as pessoas se vestem de zumbi, se vestem de morto e faz aquelas coisas horrorosas, maquiagem e tal, que dá até medo, assim, a gente olhar, mas, né, é mal, né? Isso não tem nada a ver, né? Isso não condiz com a luz, isso não condiz com a alegria, isso não condiz com vida, né? Isso condiz com morte, com tristeza, com medo, com apreensão. A gente não vive para isso, né? Então, eu entendo que esses são os, né, os parâmetros assim, que a gente deve usar e tem que usar, né, como servos do Senhor, como, né, aqueles que entendem da palavra e têm a palavra de Deus como referência. Nós temos a Bíblia como nossa referência. Então, nós precisamos buscar, à luz da palavra, o que condiz a nós fazermos e o que não condiz a nós fazermos. E o interessante é que você falou da Bíblia, né? Que é a nossa regra de fé. Então, a gente não só trata de coisas naturais. Sim. A gente trata de coisas espirituais, principalmente espirituais, né? E quando a gente vai lá para Coríntios, né? Até tem aqui que diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, né? Então, quando a gente fala assim, mas é coisa de mortos, de possuir, as pessoas, mas como? Né? Porque elas não conseguem entender. E até o final do versículo diz assim, porque parecem loucura e não podem entender. Por quê? Porque elas são entendidas espiritualmente, né? Então, não é os nossos olhos naturais, ou que a gente acha que entende, ou o nosso... que alguém ensinou pra gente, nossos pais e tudo, são coisas espirituais, né? Que a gente não consegue visualizar a olho nu, mas a gente precisa ter um entendimento bíblico, né? E buscar em Deus que essas coisas realmente são reais e acontecem. Igual você falou de sacrifício, né? A gente tá em 2022 e tem gente sacrificando criança. Sim. Então, não é uma história, não, isso é lá do povo celta de 3.000 anos atrás. Não, isso acontece hoje, né? Você veio, a gente estava conversando, você falou que hoje, 2022, outubro de 2022, estamos em toque de recolher na cidade. Sim. Por qual motivo? Uma festa que não tem mal nenhum, né? A polícia, né, aqui da cidade falou que o toque de recolher começa hoje e acaba na terça-feira. Não né? É uma coincidência, né? Não, então todo ano, né? Todo ano é esse mesmo cuidado, né? Desse toque de recolher, onde as crianças não podem estarem sozinhas, tá, pais, né? As crianças não podem estar sozinhas, se eu não estiver enganada, a partir das 6 horas da tarde. Elas não podem caminhar sozinhas pela rua. 6 da tarde. É porque já está escurecendo. Já está escurecendo, então... Então não é algo, a gente não está brincando aqui, né? Fazendo fantasia, é algo realmente que é real. Já que a gente muitas vezes não consegue entender espiritualmente, estão trazendo isso, né? Um lockdown de que crianças não podem estar na rua de 6 em diante, né? Durante esses dias, e você pode dizer que é coincidência, mas não é por causa disso, Sim. por causa desse tempo, né? Então é algo que realmente é muito, muito sério. E tem essa questão, você estava falando do Samuel, né? Que teve um problema na escola por causa disso há quanto tempo atrás? Um ano atrás? Um ano atrás, foi ano passado. Foi ano passado, a gente teve a reunião do primeiro semestre, se não me engano. Foi no primeiro semestre, que já era finalzinho de outubro, início de novembro. E a professora veio falar comigo que o Samuel não quis fazer a redação do semestre do mês de outubro. E aquilo valia nota e aquilo era importante para ele. Aí eu perguntei, ela falou assim, não, porque a gente fez a leitura de um livro, né? E o Samuel não quis fazer a leitura desse livro. E eu já sabia que era do Halloween, era contando histórias do Halloween, era coisa de morto, coisa de espírito, era essa vibe do livro. Não lembro o nome do livro. E ele tinha que fazer uma interpretação de texto e uma redação do livro. E ele falou que não ia fazer. E a professora meio que assim, tentou me confrontar, tipo assim, isso é folclore, isso é cultura do país. Ok, mas a gente não celebra e meu filho pode fazer outra atividade? Ele pode escolher alguma atividade. Aí ele foi lá e escolheu o futebol. Fazer uma redação sobre futebol, fez uma pesquisa e escreveu sobre futebol. Mas ele se posicionou dentro da classe e falou que não iria fazer. Porque, Thiago, isso não começa, por exemplo, né? Dia 31 é agora segunda-feira. Dentro do currículo escolar, começou lá em 1º de outubro. Então, tudo que começou ali no mês de outubro é voltado para Halloween. É atividade de tudo, desde do pré-K, lá desde o jardim, da pré-escola até o high school, né? Então, assim, agora os professores já me conhecem, já estão acostumados, mas todo início de ano, quando vem uma folha, né, vem um pacote, assim,
né, nas escolas, que a gente tem que preencher um monte de folha. E uma dessas folhas fala quais são as festas que as famílias celebram. E eu sempre coloquei lá, nós não celebramos o Halloween. Então, no dia 31, eu nem mando as crianças para a escola. Elas já sabem que no dia 31 elas não vão para a escola, ou no dia que vai ter a parada das fantasias, que vai ter toda aquela, né, toda a festa, as crianças não vão à escola. Uma decisão da minha casa, que eu achei melhor não mandá-las para a escola. Os professores, até alguns realmente se prontificam, falam, não, a gente preparou outro material para eles durante o mês, porque, né, os professores, né, precisam ter outro material para entregar para essas crianças. Então, alguns professores, não, a gente já tem um material para o dia, pode ver, a gente vai ter alguma atividade diferente. Então, alguns professores têm interesse, respeitam, né, e nos ajudam. Outros não, né, outros, tipo assim, é do nosso país e pronto, acabou. Você está aqui, sim. Você está aqui, então, assim, a gente tem que se posicionar. E o que, né, a escola, ela nos respeita, ela respeita o nosso posicionamento. Então, a gente precisa se posicionar. Precisa mostrar que tem um posicionamento. Né? Sim. E o interessante é que você falou do Samuel, né, tipo assim, o ano passado tinha o quê? 9 anos? O ano passado tinha 10. 10 anos. Né? Para ele ter esse posicionamento, essa decisão de não fazer, né, ele não perguntou para a mãe dele na hora, porque ele estava na escola. Sim. Então, veio do quê? Veio de um entendimento, de um ensinamento que foi dado a ele de que aquilo não era correto de fazer. Então, o que isso ensina para mim? Davi chegou aqui, meu filho chegou com 5 anos, então ele passou por isso também. Ele também não vai à escola, ele não participa dessas coisas. Desde o início, sempre foi uma preocupação nossa, né? Realmente vem esses papéis e tudo. Então, ele já sabe que essa data já não é, né, não convém para ele. Mas isso parte, o que isso ensina para mim e para cada um de vocês que está nos assistindo? Precisa haver o ensinamento nosso, de pai e de mãe, para os nossos filhos, né? Eles não vão... Você não pode esperar que ele vai se posicionar sozinho, né? Ele precisa saber o porquê que aquilo é daquele jeito e por que que ele não vai participar daquilo, né? Então, isso parte de um ensinamento de casa, né? Da igreja também, mas também de casa, né? Precisa ter o ensinamento, o porquê, ensinar, não somente falar que é errado e que era o demônio, enfim, mas sim explicar o porquê que isso acontece quando ele estiver em alguma dessa posição, né, de decidir se vai fazer ou não, ele lembre do que foi ensinado a ele e isso não seja um peso, vai ser algo natural para ele. Sim, e é bem, pegando esse gancho que você falou, Thiago, Samuel, alguns anos atrás, acho que já tem uns 2 anos atrás, um dia ele virou e falou assim, mãe, mas por que a gente não celebra o Halloween? Aí, né, sempre falei, a gente não celebra, né, não é coisa de, né, tal. Mas aquele dia eu falei, agora o Samuel tá precisando de uma explicação mais profunda. Fui, fiz a pesquisa, sentei com ele, expliquei, Samuel, a gente não celebra por causa disso. Nós somos cristãos e a palavra de Deus fala que nós somos luz, que nós não vivemos na escuridão, nas trevas. Eu fui explicando desse dia em diante, assim, aí que aquilo deu ainda mais reforço, né, para ele tomar o posicionamento dele. Eu até vou compartilhar, a Juliana compartilhou comigo essa semana, que a Teté tem 7, na classe dela, a professora fez uma leitura de um livro lá sobre esqueleto, tal e tal, né, que tem a ver com Halloween, e fez uma atividade, e pediu para eles fazerem esqueletos e colocarem as qualidades dos amigos. Aí a Esther, ela pegou e fez o trabalhinho. Só que em vez de ela desenhar esqueleto, ela desenhou corações. E lá nos corações, ela foi e escreveu porque, né, as qualidades dos amigos dela e tal. E a Ju perguntou pra ela, né, Teté, por que você não fez isso? Ela falou assim, não, mamãe, porque eu não quis desenhar esqueleto. Porque, né, e ela soube se posicionar e ela soube colocar os pensamentos dela. Então, já tá bem, né, tá bem firmado, né, no entendimento. E como a gente fala muito também que nessa época, né, a gente sabe de toda a realidade espiritual, mas que também tem a realidade econômica, igual a gente falou, né? Hoje em dia, nos canais abertos, é impossível você deixar a criança assistindo televisão. Fala assim, filho, pode ligar aí um desenho e assistir. Não tem, nesse período não tem como, Thiago, porque é só coisas assim, desenhos de demônio, desenho de diabinho, de não sei o quê, e assim, discipulando mesmo, ensinando mesmo. Então, se nós pais dormimos no ponto, dentro de casa, dando a permissão,
né? Às vezes não é por maldade, né? Às vezes tá ali corrido no tempo, filho, pode assistir televisão, e a criança vai estar assistindo algo, trazendo algo pro coração dela, pra mente dela, que ela não tem entendimento, né? E a gente precisa estar alerto, né, com tudo que os nossos filhos assistem e ouvem, mas principalmente nessa época, sabe, Thiago? Então, assim, eu falei assim, quero trazer alguns pontos, falar assim, não, a gente não celebra o Halloween por causa disso, sabe? E eu preparei aqui 4 pontos, Thiago, dentro da palavra de Deus, por que nós não celebramos o Halloween. Né, nós somos luz, né? E luz não habita em meio às trevas, né? E lá em Efésios 6:12 fala, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como os filhos da luz, né? A luz que é Cristo Jesus. Nós andamos, né, em Cristo Jesus. O próximo ponto, né, que nós precisamos fugir da aparência do mal, correr da aparência do mal, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5:21 e 22 fala, examinai tudo, retém o que é bom, abstém-vos de toda a aparência do mal. Então, a gente pega o que é bom, né, e o que não é bom, a gente, né, coloca de lado e foge daquilo que parece, né, daquilo que parece mal. Ter o conhecimento da palavra de Deus, né? Eu tô trazendo aqui esses versículos, Thiago, mas um versículo que fala muito comigo, que tá lá em Oséias 4:6, que fala que o povo peca, né? Padece por falta de conhecimento. E nós estamos trazendo aqui o conhecimento dentro das Escrituras, falando o porquê que nós não devemos celebrar, né? E, né, o próximo 4º ponto, né? Que nós celebramos a vida, né? O nosso Jesus, ele veio, né, ele morreu e ele ressuscitou, né, e ele vive, e nós celebramos a vida, né, nós não celebramos a morte, né, e isso que a gente precisa ter, né, convictos no nosso coração. Lá em Atos 2:24 fala assim, contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, para o que era impossível que a morte o retivesse, né? Porque era impossível que a morte o retivesse. Então, nosso Jesus vive. Então, a gente não tem motivo nenhum para celebrar a morte, a escuridão nesse tempo, né? Amém. E o que mais importante que fica, né? Que igual a Alessandra falou, a gente precisa discipular os nossos filhos, né? Basta ensinar. Provavelmente você vai, dependendo da idade, você vai ensinar de uma forma. Quando ele tiver com 9, 10 anos, ele já vai exigir um pouco mais, né, de pesquisa, de como é que eu vou dizer, de embasamento, né, bíblico também, mas também de toda a história. E isso vai ser suficiente, né? Porque quando a gente acha que eu não vou, muitas vezes você falou pela correria, né, você não consegue ter tempo com seu filho e tal. Mas quando você não discipula seu filho, alguém está discipulando. Ele não está sendo não discipulado. Pelo contrário, se você não discipular, a escola vai fazer da forma que ela achar que deve fazer, né? E aí, em algum momento, vai conflitar com a palavra de Deus, com o que a gente acredita. E crianças, elas recebem informações assim, elas são como esponjas, né? Elas retêm tudo. Então, é bom que já dentro de casa já haja um ensinamento, porque quando vê algo de fora que seja contra o que ela já conhece, aquilo não vem penetrar, né? E se penetrar, depois penetra, é muito difícil você tirar. Né? Então, precisa haver o ensinamento desde já. Você tem aqui pais e mães aqui da igreja de várias idades. Né? A gente falou sobre a Estete, 7 anos de idade, né? Já com ensinamento já dado a ela já mandou o posicionamento ali para o professor e aquilo já foi resolvido. Fez da forma que ela achava que era correto. Né? E aquilo serve de testemunho, serviu de testemunho para a gente agora, serve para todo mundo que estava ali, para as crianças, para a própria professora, né? De que há um ensinamento vindo de dentro de casa, né? De vida, de luz, de corações, né? De coisas que são realmente que a gente prega aqui. Então, isso que é muito importante. Discipulem seus filhos, ensina a eles o que é certo, o que é errado desde já, porque o mundo, ele ensina também, mas ele não ensina com o mesmo amor com que a gente pode ensinar, né? Nem com nenhum tipo de cuidado, né? Então, cuide disso, né? Os seus filhos são herança do Senhor, né? O Senhor te deu para você cuidar, para você discipular, ensinar e instruir da melhor forma para ele, né? E que ele não seja atingido por essas coisas que realmente atrapalham realmente o desenvolvimento delas e o entendimento delas muitas vezes. Então, isso fica de ensinamento, né? Esse Metocast de hoje foi para ensinar, para instruir
a cada um de vocês, né? Nós temos uma igreja que se renova, né? A igreja, cada dia tem gente nova, mães e pais novos, recém-chegados, que precisam realmente ter esse entendimento do que é o Halloween, não só culturalmente, mas sim historicamente, e que isso traz de peso espiritual para a vida de cada criança e para a vida de cada adulto também. É verdade. Alessandra, então, obrigado mais uma De vez. nada, estamos aí. Você queria dizer mais alguma coisa para terminar, para os pais ou para as crianças? Você fica à vontade. Tá tranquilo. É só isso mesmo, Thiago. Além de a gente ter que discipular os nossos filhos, nós somos o referencial deles. Então, a hora que as crianças batem os olhos em nós, os nossos jovens batem os olhos em nós, eles querem ver aquilo que a gente está vivendo. E eles vão reproduzir aquilo que a gente está vivendo. Então, isso é bem importante. Né? Não percam. Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, que vocês ouçam, né? Se for necessário mais de uma vez, assistam, orem sobre isso, né? Claro que a gente não está impondo nada, mas nós estamos orientando você, pai, mãe, a tomar o melhor posicionamento para o seu filho. E nós, como igreja, nós devemos nos posicionar. E aqui estamos fazendo, né, com embasamento bíblico e orientando você o que é certo, o que é errado, e você toma a melhor decisão. Mas que Deus abençoe vocês, que tenha sido um material de edificação para você, de entendimento para cada um de vocês. E seja bem... E o que eu ia falar? Esqueci. Você quase falou que seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu já ia começar tudo de novo. Mas que seja para crescimento de vocês, espiritual, é crescimento para mim, né? Eu ainda tenho um filho adolescente, né? Então ele ainda também lida com isso, então isso sempre eu preciso estar mostrando para ele, ensinando ele a cada dia para que ele possa realmente ter um posicionamento em virtude dessas lutas que vêm aí fora. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo Metocast. Valeu! Tchau, tchau.